sobre nós. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito sobre nós.
soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o
jamais quero me perder do teu caminho. Tu tens meu coração e toda a minha afeição. Meu coração e toda a minha afeição. Tu és sem meu coração. Tu és a minha canção e toda a minha entrego em tuas fortes mãos. Tu és grande, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso. Em tua sombra eu descanso, em tuas asas eu me escondo. Jamais quero te perder, pois tu és tudo que eu tenho. Jamais quero te esquecer. Tu és ser nos meus pensamentos. Tu tens meu coração e toda a minha afeição. Tu tens meu coração e toda a minha afeição. Tu és sem meu coração. Tu és a minha canção e toda a minha devoção. Entrego em tuas fortes mãos. Tu és grande, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso. Em tua sombra eu descanso, em tuas asas eu me escondo.
seu amor por Ele. Vamos levantar uma canção de amor a Ele agora. Ele está aqui. Eu te amo, Jesus. O Senhor é o meu amado, meu lindo Jesus. Eu não tenho nada além de Ti. O Senhor é o meu maior amor. Não me deixe desviar os meus olhos dos Teus, Jesus. Não me deixe perder do Teu caminho, Pai. Eu não posso viver longe de Ti. Eu não posso viver longe do Teu coração. Eu quero permanecer sempre perto de Ti. Comece a levantar a sua canção com suas palavras. Vamos lá. Não me deixe, Jesus, te perder jamais. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, meu amado. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sim, eu te amo. Eu te amo. Sei em meu coração, Tu és toda
me guiará. Eu trilharei a estrada do maior amor até te encontrar naquele grande dia. Se eu olhar para qualquer outra direção, tua mão me segurará e eu irei até o fim, te amarei até o fim. Sustenta com tuas mãos, a quem eu temerei. Como um bom pai, mostra um bom caminho em meio a vales ou abismos. Tua luz me guiará. Até te encontrar naquele grande dia. Se eu olhar para qualquer outra direção, tua mão me segurará
amarei até o fim.
Deus que hoje vocês vão mudar a cabeça. Deus me usa muito para a mente. Tem dons, né? Não tem dons de cura, dons e dons. Eu tenho esse dom que funciona para mente, né? Para a cabeça. E Deus realmente me mostrou, Ele quer mudar a sua cabeça, né? Quer mudar a sua mente. Diga metanoia. Mudança de pensamento. Como que você vê o mundo atual? Como é que você vê? Como é que Deus está vendo? Quais soluções que vocês vão poder trazer para este mundo com os problemas modernos? Algumas ferramentas já não servem mais. Algumas atitudes já não servem mais. Não é? Então nós vamos pedir para o Espírito Santo. Você ora. Fala, Espírito Santo, muda o meu coração. Muda a minha mente esta noite. Eu quero sair daqui com uma expectativa nova da vida. Vai falando. Se você quer. Se você não quer, não precisa orar. Mas se você quer. Fala, eu quero uma expectativa. Eu estou com uma expectativa para a mudança da minha mente. Eu quero pensar como o Senhor pensa. Ver este mundo como o Senhor vê. Agir como o Senhor agiria aqui, Jesus. Se o Senhor estivesse em carne e osso. O que o Senhor faria? Obrigada, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra não muda. As coisas têm mudado, as pessoas têm mudado, os hábitos têm mudado, muitas ideias têm mudado, mas a Tua ideia não muda, a Tua palavra não muda. Obrigado, Senhor, porque temos esse porto seguro, temos esse absoluto em que podemos apoiar, que é a Tua palavra, é o Teu caráter, são os Teus caminhos. Vai abrindo o teu coração. Se você permite, o Espírito Santo, diga para Ele, eu permito que entre bem no fundo do meu ser esta noite, na minha cabeça. Eu quero sair daqui com uma nova visão da vida, nova visão deste mundo pós-moderno, e quero atuar, trazendo o reino de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós te damos permissão e pedimos, por favor, penetra, bem penetra dentro de mim, Senhor, na minha mente. Te agradecemos pela Bíblia, porque ela não muda, porque Tu não mudas. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Estejam preparados. Que Deus venha realmente mudar a nossa visão deste mundo. A gente vê assim coisas mudando de uma maneira, às vezes espantosa, né? As ideias. Falou, ainda bem que temos a Bíblia, né? Então, muita coisa tem pipocado, né? Coisas diferentes. Então eu estou vendo, uau, né? Eu estava outro dia pensando, meu netinho, agora eu preciso ver o que as crianças estão vendo. Já não estou mais no Ministério de Criança, né? Então, as coisas estão mudando, a mídia está avançando, né? Solapando, trazendo tantas informações. Então todo mundo é muito informado, lá, enfocado no seu aparelhinho, né? Na mão, só com toque, só lisando, já tem tantas informações, muitas informações. E os psiquiatras, psicólogos, têm falado que o ano passado, entre 3 crianças que nasciam, uma ia ter muitos problemas psicológicos, né? E bipolaridade, sabe, desequilíbrio emocional, coisas assim. Este ano, eles próprios têm falado, 2 crianças que nascem, uma vai ter problema psicológico, bipolaridade, sabe, desequilíbrios emocionais. E eles falam da causa. Qual é a causa?
É muita informação tecnológica, aliás. Muita informação tecnológica. E pouco contato olho a olho com os pais. Os pais estão mudando, as mães estão mudando. Não é? Então, é uma previsão. E nós vamos orar que no meio do povo de Deus isso não seja a verdade. Não é verdade? Mas nós precisamos tomar um posicionamento. Nós precisamos enxergar. Precisamos entender o que está acontecendo por aí afora. Como que a cabeça das pessoas está tudo virado. Não é? Haja vista o dia da mulher. Quanta coisa aconteceu que caíram nos meus ouvidos, muitas coisas. Que falou, uai, o que você fez? O que você falou? Assim, eu falei o que está na Bíblia. É isso mesmo. Você tem que falar o que está na Bíblia. Não é eu concordo, eu não concordo, eu discordo, eu não gosto, eu gosto. É o que Deus gosta, o que a Bíblia está falando. E com isso a gente vê famílias estão mudando. As famílias estão se desestruturando, não é? E muitos problemas estão. E eu falo, uau, que coisa. Ainda bem que existe na Bíblia carta aos Coríntios. As duas cartas. Porque se houvesse somente cartas aos Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, Colossenses, como é que teríamos resposta ou maneiras de resolver as mazelas desta época pós-moderna? Não é verdade? Não sei se vocês já pensaram isso, mas várias vezes eu já pensei. Que bom que temos na nossa Bíblia, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios. E a gente vê tanta coisa, falar, uau, como que Paulo foi tão paciencioso. Como que Paulo teve tanto amor por aquele povo. E nós também vamos receber esse tanto amor para este mundo pós-moderno. Certo? Nós não podemos estar influenciados. Nós temos que ser influenciadores. É o que a gente fala tanto, o nosso alvo é pelas nossas crianças e para os nossos adolescentes e jovens, que eles não sejam influenciados, mas sejam influenciadores de coisa certa. E a coisa certa está na Bíblia, não é? Então hoje o título, eu peguei o gancho do pastor Teófilo, última vez que ele falou da legitimidade da bênção. E hoje o título é um abençoado é um abençoador. E nós queremos ser abençoadores. Nós recebemos tanta bênção. Esta igreja é abençoada. Eu digo que nasceu de muita bênção, né? E meus pais, né? Quando eles estavam vivos, eles falaram, abre a igreja. Até falei, uau, né? Eu nunca pensei que fosse ser pastora. Eu, por mim, ia ser professora a vida toda. Eu ia fazer escola, eu gosto de escola, né? Mas, no fim, fiquei sendo pastora. Eu tinha feito teologia, até mestrado, mas eu nunca pensei em ser pastora. Eu queria tirar minhas dúvidas. Eu queria, o poder dos altos foi para estudar para isso. Mas nunca pensei. Vem o derramar do Espírito Santo, e enfim. Aí, meu pai falou, abre uma igreja. E você fica lá, não sai de lá. Até morrer, eles falam, nunca saia da munição. Então estou aqui, vocês vão me aguentar, até eu morrer, né? A não ser que Deus mude de ideia. Mas foi assim que começou, e todo dia eles oravam. E claro que eu ia lá, minha mãe faleceu primeiro, até morrer. Ela falava assim, nunca saia da palavra. Nem um pouquinho para a direita, nem um pouquinho para a esquerda. Fique na palavra. E não abandone, e não deixe mão de Sião. Você fica lá. Então é uma coisa assim que ela se foi estourando todo dia. Os meus pais oraram todo dia. E depois ela se foi. E meu pai ficou. Mais uns 19 anos. E ele falava a hora todo dia. Pela Monte Sião. Então nós temos bênção. Quando eu era pequena, sabe quando eu via os coleguinhas na escola, quando iam se despedir, pegavam a mão do pai, bênção pai. Pegavam a mão da mãe, bênção mãe. Era uma coisa muito bonita. Existia um senso de querer ser abençoado.
Eu não sei como que hoje se traduz, né? Muito é din, 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 né? Só que é dinheiro, dinheiro. Então é o Senhor din, 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 din. Não, mas eu vejo que as crianças antigamente valorizavam a bênção do pai e da mãe. Eu não fazia isso, mas sempre minha mãe orava. Meu pai sempre estava ocupado o dia inteiro trabalhando, noite, igreja, tudo isso. Mas eu não ficava sem a oração da minha mãe. Eu sabia que meus pais oravam, claro. Mas, mamãe, ora por isso. Prova disso, prova daquilo. Isso aconteceu, isso, aquilo aconteceu. E sempre a mamãe ora. E eu sabia que minha mãe orava. Aquilo é uma bênção para mim, não é? E quando ela morreu, eu falei, e agora? Eu vou ter que... Quem vai orar por mim? Falei, eu vou ter que orar mais, não é? Então, eu tinha uma segurança. E eu creio que aquelas crianças da minha época, de primário, curso primário, ginasial, né? Que seria hoje médio, né? E eles tinham noção de bênção. Eu tinha uma colega, uma amiga lá nos Estados Unidos, quando estudei, ela falava assim, e eu não fico sem a bênção final, né? Às vezes eu dou também essa bênção, e hoje eu vou dar também, mas ela falava assim, e eu não saio da igreja sem aquela bênção que o pastor faz antes de despedir a gente. Ela sabia o valor da bênção. E muitas vezes nós somos tão abençoados, mas não sabemos o valor da bênção. Que preço alto foi pago na cruz. A gente usufrui de tantas bênçãos do Senhor, não é? E a gente tem que lembrar, como nós cantamos, a cruz, o sacrifício de Cristo, o sangue de Jesus, não é? Sabe que no século XX, muitos pais resolveram que os seus filhos não iam passar pelo que eles passaram após a Segunda Guerra Mundial. Então assim, o que meu filho não teve, eu vou dar. Ótimo, muito bem, não é nada errado aí. Mas criou-se uma geração, nasceu uma geração que está muito acostumada com bênçãos, mas não se ateve que seus pais sofriam para dar toda aquela bênção. Então o que é que esses psiquiatras, psicólogos estão falando? Por que vai haver tanto problema de bipolaridade, né? Esses problemas de desequilíbrios emocionais? Ele falou porque não existe mais contato olho a olho e conversar. Por quê? Umas últimas gerações foram criados para não terem fracasso, só terem sucesso. Então é proativo, conquista. Errado? Não, está certo. Porém, também tem que haver equilíbrio, não é? Tem que haver equilíbrio. Então eles pouparam tanto seus filhos das dores, que agora não aguenta uma dorzinha, né? Uma correçãozinha, não parece nem ovelha, parece até porco espinho. Começa a soltar espinhos para tudo quanto é lado, não é? Se fosse um bode ainda era melhor, né? Mas nem bode é, fica que nem porco espinho. Não aceita correções, não gosta de ser corrigido, não gosta de ser chamado a atenção, e tudo fica bravo. O que é isso, meu Deus? Não é? Então a gente olha e fala, o tempo, as pessoas pós-modernas, no século 21, as coisas estão mudando, mas graças a Deus, a Bíblia não mudou. Diga, graças a Deus. A Bíblia é a mesma. Você não precisa ficar discutindo, discordando e brigando. Você só fala a Bíblia. Então temos que conhecer bem a Bíblia e ver o que Deus pensa, o que a Bíblia diz. É só isso que é mais importante de tudo. O que a Bíblia diz. E toda a Bíblia inteira foi escrita para nos abençoar. É para isso. E eu sempre digo, cristianismo é para inteligente. É só ler, obedecer, que só tem bênção. É para os inteligentes. Não é? Só os não inteligentes que ficam aí brigando, falando, eu não concordo, não lê a Bíblia. Então não tem bênção. Mas Deus escreveu a palavra toda. É para nos abençoar. É só obedecer. Então o título é: Os abençoados são
abençoadores. Não é? Quando verdadeiramente somos abençoados, e existem tipos de bênção, níveis de bênção, e é isso que nós vamos falar. Não é? Os abençoados, é inevitável, vão ser abençoadores. Que tipo de bênção você tem? Não é? E nós falamos do Jacó. Aliás, o pastor Teófilo pregou sobre o Jacó e a legitimidade da bênção. Lembram disso? Quem estava aqui? Alguns não estavam, pode ver no YouTube, né? Não é verdade? Ou DVD, sei lá como é que é. Mas no YouTube tem. E vocês assistem no live stream. Mas é uma palavra muito boa sobre a legitimidade da bênção. Como que Jacó tinha recebido uma parte da bênção. Ele, na verdade, o Esaú que não valorizou. E ele, com a ajuda da mãe, ele recebeu a bênção. Fez umas gambiarras, né? Bem uma brasileirada, né? Deu umas brasileirada. E depois ele ficou com a bênção. Mas ele foi esperto, né? E então ele quis, já que o irmão desprezou, ele negociou e ele ficou com a bênção, não é? Então não foi totalmente culpa de Jacó. É 50-50, né? Metade Jacó, metade Esaú. Mas o plano de Deus era que Jacó fosse suplantador. Ele já, desde o ventre da mãe, Deus já tinha falado que havia uns gêmeos ali e que um estava segurando o calcanhar. Por quê? Jacó tinha que nascer e fazer isso com Esaú. Ele ia pegar os pés de Esaú e pôr para cima. O que não aconteceu. Mas a culpa foi também de Esaú, que não valorizou. E nós queremos hoje meditar como que você é abençoado. Primeira parte, as bênçãos são diferentes. No Velho Testamento, no Novo Testamento, como são. A segunda parte, como que as bênçãos vêm para nós. Como que nós vamos ser pessoas abençoadas. E a terceira parte será, o que eu faço com as bênçãos. Nós vamos ser abençoadores. Não é? Então, é muito interessante que Jacó teve aquela bênção e ele teve metade da bênção. Ele mal sabia que essa metade da bênção era muito boa também. Mas depois daquela luta no Vale do Jaboque, ele recebeu a total bênção. E nós somos essa geração de Jacó. Há salmo que diz que nós somos a geração de Jacó. Nós somos Israel, espiritualmente falando. Nós somos o povo escolhido de Deus pelo sangue de Jesus. Então nós somos o povo escolhido porque pela fé, pela graça de Deus, estamos fazendo parte da bênção da primogenitura. Na cultura judaica, o primogênito era realmente de grande valor. Coitado do segundo, do terceiro e do quarto. E coitado das mulheres ainda, né? Mas graças a Deus, em Cristo Jesus, nós todos, em Cristo, pelo sangue de Jesus, nós temos a bênção da primogenitura através de Jesus, que porque Ele nos comprou para Deus, com seu sangue, nós somos irmãos de Jesus, e Ele é o primeiro, e estamos em Jesus, então nós somos parte da bênção da primogenitura. A herança para Jesus é nossa herança também. Então, não fiquem tristes o segundo filho que é segunda ou mulher. Nós todos temos a bênção que era reservada aos primogênitos. Em Cristo Jesus somos abençoados. Agora, como que nós vamos obter essas bênçãos? Não é? Primeiro vamos entender a vida de Jacó. Jacó teve essa bênção da primogenitura. Ele mal sabia, eu creio que ele mal sabia, que ele resgatou uma bênção que Deus tinha dado a Adão, ao primeiro casal de seres humanos. Ele diz: crescei, frutificai, multiplicai e dominai. Dominar, não pessoas.
Quando a gente não domina certo, está dominando pessoas. Já viu gente dominadora? Não é de Deus isso. De Deus é a gente dominar as situações, até os animais, seres viventes, a terra. Nós temos que dominar a terra. Tudo que dá na terra. Esse é o poder que Deus tinha dado para Adão e para a mulher, que ele tirou, que formou da sua costela. Não é? Então, veja só, que muitas vezes esse domínio que Deus deu, as pessoas usam dominando um ser humano, outro ser humano. Está errado. Nós temos que dominar a terra. Tudo abençoar. Abençoar e trabalhar e trazer a bênção de Deus. E Jacó nem percebeu. Eu creio que ele nem percebeu e lembrou. Ai, eu estou resgatando aquele poder, aquela autoridade que Deus tinha dado para Adão e para sua mulher. Mas ele teve, ele atuou. Como? Um dos exemplos. Eu falo uma expressão dos jovens, né? Uma história bem bizarra. Não é assim que eles falam? Que é bizarro, né? Então, em Gênesis 25, existe sim uma história bem bizarra. Eu digo realmente é bizarra, porque como que pode, né, ele pegar uma vara, né, e fazer feitiço? Parece feitiço, né? Bom, vem a história no 25, é o seguinte. Jacó estava muito cansado de ser enganado pelo Labão. 10 vezes ele enganou Jacó, ele estava cansado. Ele falou, chega, agora eu vou embora. E foi para Labão, seu sogro, e falou, vou embora. Né? Eu vou embora. Aí então o que aconteceu? Né? O Labão falou assim, não, Jacó, por causa de você, eu tenho prosperado tanto. Eu fiquei um homem muito rico, porque você está comigo. E pelo menos Labão percebeu isso, né? E verbalizou isso. Mas ele não queria perder o seu genro, né? Então, o Jacó com Labão conversaram e fizeram. O Jacó trouxe uma solução. Labão não sabia o que fazer. Ele só não queria perder. Mas sabe, hoje em dia Deus vai usar nossas crianças que vão crescer, nossos adolescentes, nossos jovens que vão para o pico das montanhas da sociedade e vão trazer solução. É bênção. E Jacó era abençoado. Então ele deu uma solução. Falou para o Labão, tá bom, vamos fazer o seguinte. Todos eles eram agropecuários. Então ele cuidava dos rebanhos. Ele diz, vamos fazer o seguinte. Antes de ir embora, você não precisa me pagar nada. Eu vou levar o que eu criar. Então, todo bode, a cabra, a ovelha, macho e fêmea, todas as ovelhas e bodes e cabras que nascerem com listras e com manchas, né, são meus. E os que não têm listras nem manchas são teus. Mas eu cuido do teu rebanho. E Jacó, ele foi inteligente. Tem muita gente que continua pobre, só reclamando, falando, só não tem dinheiro, não dá. Em vez de usar a cabeça. Jacó usou a cabeça. Ele pensou e ele teve uma boa ideia. Bizarra, mas para ele funcionou bem. Ele pegou uma vara, amendoeira, e ele fez, talvez com canivete, com faca, sei lá, fez listras, fez bolinhas, né? E ele foi lá. Quando chegava a época da época fertilizante, né? Dos animais, e bebiam água, ele ali nos olhos dos animais e falava, você vai dar bastante filhote, cheio de listras, cheio de manchinhas. E não é que nasciam bastante, né? Cabras, bodes, ovelhas com listras, e o rebanho dele aumentou. Vocês vão ler depois em casa, Gênesis 25, não é? Está tudo lá, não estou inventando. É muito estranho, mas aconteceu, está na Bíblia. E aí ele pôs o seu rebanho bem longe, para Labão nunca pensar e ele está roubando. E
cuidou do rebanho do Labão. E depois tinha um prazo e ele foi embora, cheio de animais. Aqueles animais pareciam, hoje talvez seriam motos, carrinhos, carros, carrões. Né? Era a fortuna da época. Né? E ele saiu com uma fortuna muito grande. Então, veja que Jacó, ele tinha aquela bênção da primogenitura e ele foi muito frutífero. Ele resgatou a bênção de dominar a terra, os animais. E muitas vezes a gente esquece que tem esse poder. Tudo que você põe a mão, coisa terreal, tem que ser abençoado. Se você faz compra, tem que ter bênção na compra. Minha mãe, tudo ela orava. Tudo. Então, era, por exemplo, sapato que a gente ganhava, ela orava. Guarda-chuva, relógio, tudo, ela orava. Para a bênção de Deus estar naquilo, não é? Bênção. Bênção é muito importante. E Jacó fez isso. Saiu vitorioso. Agora, quando chegou no vale do Jaboque, ele percebeu que a bênção não estava completa. Sabe, as coisas materiais não nos completam. É bom ter, mas não é a vida abundante que eu vi. Por acaso, essa semana, como eu estou com problema de entrega de jornal, falei, deixa eu ligar a televisão, ver noticiário. E por coincidência, né, assim, vi 2 programas diferentes, canais diferentes, falando mais ou menos o mesmo tipo de mensagem. Dizendo que pediu isso, aquilo, fez isso, aquilo, e agora tem um carro, mostra o carro, foi para um lugar lindo, fazer viagem, num lugar paradisíaco. Isso, e falando, é vida abundante. Falei, tadinhos. Se isso é vida abundante. Vida abundante não consiste em coisas materiais. É bom ter também um símbolo de bênção, sim, como não. Porém, o mais importante é o que Jacó entendeu. Eu quero a bênção. É a bênção de autoridade espiritual. Onde você é tratado, que nem Jacó foi tratado, e ele foi trabalhado no seu caráter. Onde você passa e persevera, olhando para Deus, a vitória, até ter a vitória, é duro sim, mas perseverando. E você obtém a vitória. Naquela área, você tem uma autoridade espiritual que o diabo sai correndo. Eu tenho áreas que eu caí de ignorância. Quem não cai, né? Ignorância, muito ingênua, muito crédula. Meu erro maior foi esse. Muito zelosa, acreditando em meus maiores erros, porque foi demais zelosa. A Bíblia diz, né? Que muito zelo demais destrói a gente. E foi isso para mim. Mas também, por outro lado, eu tenho autoridade naquelas áreas em que eu, por ingenuidade e ignorância, crédula demais, eu errei. Mas eu tenho autoridade. Você também. Se você aguenta o que você está passando, aguenta firme no Senhor, com a palavra, e aguenta passar a tribulação, quando você sai dessa tribulação, você tem uma autoridade que o diabo vê, você foge. E o diabo tem que fugir. O diabo tem que fugir. Porque a Bíblia diz, humilhai-vos perante Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele tem que fugir. Nós temos que ser conhecidos no mundo espiritual das trevas e também da luz. Quando a gente passa ouvindo a Deus, obedecendo a palavra, somos abençoados. A bênção do Velho Testamento muitas vezes se expressou com as coisas materiais. Como foi essa vida de Jacó? Ainda que Deus trabalhou no caráter de Jacó. Mas quando Jesus vem, nós
temos as coisas materiais não para nos abençoar, nós pegamos para abençoar as outras pessoas. As bênçãos materiais vêm para nós, para que nós peguemos aquilo que a gente recebe e investe para o reino de Deus, investe nas pessoas e trazer o reino de Deus aqui na terra. É isso que Jacó, enfim, fez. Ele pôde abençoar muito bem os seus 12 filhos. E que permanece até hoje. Os judeus, apesar de não terem, maioria, muitos, não terem entendido ainda que aquele Jesus que nasceu na manjedoura, que morreu como um criminoso, era o Messias. Eles vão entender quando a igreja do Senhor parar de ser crentolândia. Sabe crentolândia? É muito religioso. E aí, sempre na pobreza. Não dá, não tem dinheiro, não deu. Eu sou de família pobre. Para nós tá bom só isso. Que nada. Nós temos que estudar, usar a cabeça, trabalhar bastante e fazer coisas para Deus. A excelência é um dos nossos valores. Você acha que judeu vai olhar para a crentolândia e ficar com inveja? Não. E em Romanos 11 está escrito que um dia os judeus vão olhar para o povo cristão e vão ter ciúmes e falar: então aquele Jesus era mesmo o Messias. Nós temos que fazer diferença, não só para o Brasil, mas inclusive para o povo judeu, de quem nós temos tantas bênçãos. E eles não têm a bênção do Novo Testamento, da graça de Jesus. Não é? Então eles têm certo nível de bênção. Quando meus irmãos eram mais velhos e entraram na faculdade, eles sempre comentavam: os primeiros colocados na USP eram japoneses e judeus. Até hoje os judeus estão no pico dos montes. Muitos judeus. Não é? Eles têm essa benção do Velho Testamento. Mas eles precisam também entrar na benção do Novo Testamento, que é a graça de Jesus. E nós somos responsáveis por isso. Então, primeiro, nós vemos a bênção de acordo com a lei, que é uma parte da bênção. Mas nós temos que usar essa bênção também. E dominar as coisas no sentido de abençoar. Por exemplo, você vai comer alguma coisa, abençoa. Pede bênção de Deus. Pede santificação daquela comida. Tem tanta gente ficando doente por aí, não é verdade? Porque comeu isso, comeu aquilo, contaminado. Já viram muita coisa assim acontecer ultimamente? Tem acontecido muito. É virose, é isso, aquilo. Vamos pedir bênção para a comida. Especialmente quando vocês vão para o restaurante. Porque você não sabe quem é que preparou comida, se coçou a cabeça e se cuspiu na comida, se barata passou por cima. Você não sabe. Precisa muita oração. Roupa também que você compra, pede a bênção. Roupa que você compra, coisas que você compra, pede a bênção. Esse parquinho que nós ganhamos do McDonald's também foram ungir. É importante a bênção. É bênção importante. Por quê? Deus nos deu essa autoridade. Como Jacó tinha recebido, tudo que nós pomos a mão tem que ser bênção. E os cristãos não se lembram disso. Só fica pedindo oração. Tudo bem, você vai pedir. Tem muita gente aqui que vai orar por você. E você vai um dia também estar aqui de pé, orando por muita gente. Porém, nós precisamos ter esse alvo. Eu vou ser abençoador. Eu vou ser uma abençoadora. Onde eu estiver, haverá proteção. Não entrar ladrão no meu condomínio. Não entra ladrão no meu bairro. Vai ser bênção. Certo? Uma vez estava lá. O que é aquela loja? Cheia de coisa de asas, sei lá, coisa de macumba. Aí eu falei: não, isso não. Nós vamos fechar em nome de Jesus. Realmente, no mês seguinte, não tinha mais.
esse shopping Portal. Uma vez eu vi, falei, o que vai acontecer aí? Vai abrir cervejaria. Não. Onde eu moro não pode ter cervejaria, gente bebedando e fazendo. Não. Vai pegando. Não. Em nome de Jesus, eu não vou aceitar isso. Vai fechar. E fechou. Aliás, nem abriu. Realmente nem abriu. Estavam abrindo. Não é? Nós temos autoridade, gente. Onde nós moramos, onde a gente está, tem que ter bênção. Até que um dia a nossa sombra venha curar as pessoas. Meu alvo, meu sonho é isso. Um dia eu quero isso. Não é? Até que a nossa roupa também abençoe. Uma vez eu ganhei 3 blusas de uma ex-apóstola minha, ela já faleceu. E ela me deu 3 blusas. E eu fiquei com vontade de dar para uma moça da igreja. E eu dei para ela. Aí no domingo seguinte ela veio e falou assim: Sara, aquela blusa eu vesti, eu parei de fumar. Ela era convertida há muitos anos e ela não conseguia parar de fumar, E a gente orava por ela e ela tinha muita dificuldade. Ela diz: eu vesti aquela blusa, parei de fumar. Glória a Deus. Eu falei, temos que chegar a tal ponto. Não é verdade? Nós temos que chegar a tal ponto. E o meu sonho, que a minha sombra venha curar os enfermos. Como Pedro, né, cuja sombra curava os enfermos. Onde nós estamos, temos que ir levar a bênção. Não é? E a bênção do Novo Testamento é completo. É quando nós trazemos... Em vez de a gente só pensar, que bênção, eu ganhei isso, ganhei aquilo, eu comprei isso, comprei aquilo, adquiri isso. É mais do que isso. Aquilo tem que servir para o reino de Deus. Isso é bênção da graça. Não é? E nós queremos chegar a tal ponto. Agora, há caminhos para sermos abençoados. Então, como que é, né? Como vamos obter essa bênção? Primeira coisa é praticando a Bíblia. É só ler a Bíblia e obedecer. Eu digo, é ser inteligente. É só ler e obedecer. Eu sempre falo e repito, o cristianismo é para inteligente. Porque você vai ler quanta coisa boa. É só obedecer. É muita coisa. Tudo é bênção. Tudo é bênção para nós. Então Paulo, as cartas aos Coríntios revelam uma época. Olha, ele escreveu nos anos 50 e pouco depois de Cristo. Estamos em ano 2017. Ainda é atual. A palavra de Deus ainda é atual. E é atual para esta época em que as pessoas estão pensando muito esquisito. E não adianta ficar esquisito brigando, porque a Bíblia não vai mudar. O que está escrito, está escrito. A autoridade acabou-se. Os cristãos é que têm que entender isso. Está escrito, está escrito. Deus fez, Deus falou, acabou-se. É autoridade. E Paulo então nos ajuda a entender esta época 2017, época desde a virada do século do 20 para 21, a gente vê coisas acontecendo muito esquisitas, viradas. E a palavra nos fala para não nos conformarmos com este mundo, mas nós temos que ser transformados aqui na mentalidade. E eu espero que hoje você saia daqui com uma nova maneira de pensar, depois dessa palavra. Mas eu vou falar ainda. Então, Paulo veio para os coríntios, e Paulo teve tanto amor pelos coríntios. Deus deu para ele amor de mãe e de pai para os coríntios. O que era o Corinto? Era um lugar onde os mercadores que faziam seus negócios na Ásia, era o ponto de encontro dos mercadores, e ali eles faziam os negócios. E até acabar os negócios ficava às vezes muito tempo. E os homens, longe da família, queriam mulher. E as mulheres lá carecas, porque era um símbolo de dizer, eu não tenho homem, eu não tenho cobertura, pode vir que eu estou livre. Nesse sentido elas cortavam, eram carecas. Então elas se entregavam para esses homens. Então ela ficava grávida. E o homem lá, acabou o negócio, vai embora para o seu país. E a criança nasce, cadê pai?
E a criança vê a mãe com outro homem, outro homem, outro homem. A criança também fazendo a mesma coisa. Então imaginou quantas gerações que formaram aquela cidade de Corinto. Sem família, sem estrutura de família, não tinha noção de hierarquia. Então tudo que Paulo fala, a gente vai concluindo, uau, mas é época agora. Parece que ele está escrevendo para agora, né? A palavra de Deus é sempre atual. Então, o que ele fala? Ele começa a lidar com os coríntios. E eles tinham muitos problemas. Mas, a palavra, né? É a palavra. Relacionamentos. Paulo começou a ver que eles tinham relacionamentos esquisitos. Nós precisamos de relacionamentos bons, saudáveis, para também termos bênçãos. E eles tinham uns relacionamentos muito esquisitos, não é? Então, tudo bagunçado, porque não tinha noção de hierarquia. Hierarquia existe desde a Trindade, sabe? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tem uns que só falam Espírito Santo, Espírito Santo. Só Jesus, Jesus. Só Deus, Deus, Deus. Bom, Deus, incluindo a Trindade, está certo. Quando você não sabe quem inclui vocês, fala Senhor. Mas é preciso entender que existe hierarquia. Já viu a oração? Faz, ó Jesus, abençoa, ó Jesus, ó Jesus, ó Jesus, em nome de Jesus. Eu falo, uai. Fala para Jesus em nome de Jesus? Não, fala para o Pai. E Jesus fala, quando você ora para o Pai, em meu nome. Aí quando vai, Pai fala, você vem para mim através do nome de Jesus. Existe hierarquia, não é? Mas essa noção não existe, porque não existe família mais, né? O pai, a mãe, está tudo papel trocado, né? Tem alguns que eu falo, você é marida. Você parece uma marida. A mulher está trocando de lugar, não é? E as coisas estão mudando. Aí fala, a mulher tem que ser submissa. Não, mas o que é isso? Modernidade. Mas que bom que a Bíblia é moderna também. Tem que ser a Bíblia. Tem que ser a Bíblia, não é? Então, há muitas coisas esquisitas acontecendo hoje em dia. E não, naquela época a mesma coisa. Paulo chega e fala, mas que falta de educação. Tem hora que tu fala, que falta de educação. Não teve pai para ensinar, não teve mãe para ensinar. A mãe está atrás de dinheiro, né? Só quer dinheiro. Coisas estranhas estão acontecendo. Pode trabalhar fora. Eu tive 3 empregos, mas dei conta. Não faltei como mãe. Não faltei como esposa, como mãe. Eu posso falar de sã consciência. É muito importante isso. A mulher de Provérbios 31 fazia tudo. Eu estou agora com a oração das mães. E estamos um período de fazer o estudo do resgate da feminilidade. Esse é meu título dessa série, de a gente encontrar nas quintas-feiras, 2 quintas por mês, não é? E porque precisamos resgatar coisas boas e bonitas que Deus fez. Então, Paulo fez o papel de mãe e de pai, e ele precisou educar. Em 1 Coríntios capítulo 3, capítulo 3, versículo 5 a 13, deixa eu falar o que estava acontecendo. Paulo falou com os coríntios, e daí ele não ficava todo o tempo lá. Ele ia para Filipos, ia para Colossos, ia para Tessalônica, e assim ele ia viajando, fazendo igrejas, pondo líderes e cuidando, e depois ele voltava, visitava, e quando ele não podia também ele escrevia carta. E essa carta ele escreveu para os coríntios, porque estava havendo um zum ali, né? Um falatório que Paulo é um feio, magrinho, careca, né? Agora Apolo, então ele ouviu essa conversa, não sei de que maneira, mas ele escreveu. E nós vamos ler isso. Mas deixa eu contar um pouco mais sobre Apolo. O Apolo era grego. Era um grego que se converteu. E você sabe que a Grécia primava por oratória, filosofia, né? E teatro, drama, tudo veio da Grécia. No seu apogeu, a Grécia tinha um teatro aberto,
onde os filósofos se reuniam, chamando-se Areópago. E ali eles discutiam e filosofavam. Era chique, né? Muito intelectual. Agora, oratória também. Eles primavam pela oratória bonita, falar bonito. E também o teatro começou, né? O drama começou com os gregos. Então eles tinham muito disso. E o Apolo, claro, grego, ele se converteu. E pelo jeito ele pregava muito bem. Devia ter uma oratória maravilhosa. E os coríntios, né? Quase falei corintianos. Coríntios, eles falavam, uau, Apolo como fala lindo. Paulo, pequenininho, magrinho, Apolo é bonito, né? Aí o Paulo chega e escreve 3, do versículo 5 a 13. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. 7. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Paulo aqui se defende e fala assim, e não é verdade? Tem uns que semearam na tua vida, outros regaram, e você está aqui, quem colheu. Entende? Por isso que eu falo, a gente realmente, Paulo fala, tudo é uma coisa só. Paulo, aquele que semeia, aquele que rega, aquele que colhe, é uma só, porque é Deus. É Deus que opera através das pessoas. Agora ele teve que falar com os coríntios para educá-los, não é? Paulo teve que falar muita coisa, não é? A confusão na cabeça deles com a liderança. No capítulo 4, por exemplo, vamos ali para o 14. O que aconteceu? Não é? Eles tiveram coisas assim que Paulo teve que se defender até, não é? Uma confusão de liderança. E a maneira como Paulo fala no capítulo 4, ele fala, não escreva, versículo 14, não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Paulo teve muita paciência, e nós também temos que ter muita paciência com esta geração. Muito amor. Paulo teve muito amor, não é? Então aí no 15 ele fala, porque ainda que tivesses 10.000 aios ou mentores, hoje seria mentores, em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Os que vieram de outras igrejas, por favor, agradeçam se você veio para Cristo através do seu pastor. Nunca deixe de ser agradecido. Se ele fez qualquer coisa errada, escandalizou, não fala mal dele. Ele te gerou. E alguém que te trouxe para Jesus, honre esse alguém. Pode ter muitos outros mentores. Paulo falou, você pode ter 10.000. Exagero, né? Mas ele falou, pode ter 10.000 mentores, aios, mas poucos pais. E ele falou, eu gerei vocês em Cristo Jesus. Eles não tinham noção de gratidão. Eles não tinham noção de paternidade, de maternidade, de família. Então transferiam essa falta de família estruturada, transferiam para o nível espiritual. E eles não valorizaram Paulo, que com tanto amor, gerou os coríntios, não é? E educou os coríntios. Ele corrigiu falta de educação, né? Porque eles falavam alto. As mulheres então, coitadas, elas nasceram na rua. Talvez não sei que geração, segunda, terceira ou quarta geração de prostitutas. E os meninos todos perdidos. Então era uma falta de educação. Ficavam conversando, levantava a voz. Então eu falei, tá bom, fica aqui as mulheres de um lado, os homens do outro lado, e mulher fica quietinha, porque mulher fala muito, né? Então ele falou, fica quietinha. Mas não significa que não pode pregar, que não pode compartilhar, que não pode cantar, que não pode. Não é nada disso. Era aquela situação
da cidade de Corinto, uma falta de educação. Quando tinha ceia, ele ficava assustado, porque esfomeados comiam tanto pão, aqui tudo cortadinho, bonitinho. Nós temos a equipe, o casal japonês, né? Teresa Tuissan, a Rosa, e corta bonitinho. Você viu como que é tudo cortadinho, bonitinho? Um pedacinho. Mas naquela época eu creio que devia ser uma cesta de pães, né? E vinho à vontade, sei lá. Só sei que eles ficavam bêbados. Então Paulo falou assim: vocês comam antes de vir para a ceia, comam em casa. Daí vocês vêm participar da ceia do Senhor, né? Então a gente vê que quanta coisa que Paulo falou. E os pecados sexuais, morais, Paulo lidou com tudo isso com tanto amor, não é? Daí ele fala, logo no capítulo 5, ele falou: geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, que nem ainda entre os não crentes, né, os gentios, ele quer dizer, como é haver quem abuse da mulher. E assim, eles tinham muitos dons do Espírito Santo. Os outros também tinham, só que não era desordem. Ainda bem que existem os coríntios. Você não pensa assim? Eu penso. Porque ele ensina como ter os dons do Espírito Santo e como funcionar. E como não fazer bagunça. Então, a gente dá graças a Deus, né, que os coríntios existiram para resolver nossas mazelas. Não é? Então, aqui ele fala direitinho, sem confusão. Não fica gritando no meio do povo. Falta de educação. Não é? Calma. Paulo tinha até que fazer isso. E ele fala, e problemas sexuais eram os mais difíceis. Então, aqui Paulo fala, se não fosse esses coríntios, 2 Coríntios, vamos abrindo o capítulo 12, ele fala o que ele era. Hoje nós temos, né, uma receita para apóstolos, porque é moda ter título de apóstolo. Mas se a gente vai ver, Paulo aqui tem as características de um apóstolo. Não é qualquer um. Não é porque casou com o apóstolo fica apóstolo lá. Não é porque casou com o pastor que fica pastor. Não. Nós temos que ter o chamado de Deus. Temos que ter frutos para ter chamado, para ter ordenação e ser colocado. Tem que ter fruto. E aqui nós temos a receita. Ele teve que falar isso, porque os coríntios eram muito irreverentes, muito desrespeitosos. Então ele teve que falar. E ali no 12, 11, ele: fui nécio em gloriar-me. Ele falou assim: é chato, né? Mas vós me constrangestes. Ele falou: olha, eu não queria falar do que eu fiz, do que eu estudei, de como que eu fui criado, mas eu fui obrigado. Eu estou falando como um tolo, porque eu não queria falar isso, mas eu sou obrigado a falar. Vocês me obrigam a falar. É isso que ele falou: vós constrangestes-me, não é? Porque eu devia ser louvado por vós. Eles valorizavam a bênção, né? Visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Daí nós vamos ver os sinais de um apóstolo. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência, longanimidade. Ele teve paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Quanto que o Paulo sofreu? Porque em que tendes vós sido inferiores às igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado. Ele quis dizer, era um povo que não trazia dinheiro. Por quê? Ofertas, dízimos, desde o Velho Testamento, desde Abraão, os dízimos, desde Moisés que Deus organizou. Os dízimos são para os ministérios de tempo integral, para os pobres e para as viúvas. E a gente tem usado, graças a Deus, corretamente. E as ofertas é que para as coisas físicas, não é? Materiais físicos. Então, os coríntios, na hora da oferta, era tanta bagunça. Vocês vão ler a carta, vocês vão verificar tudo isso por entre linhas. Eles ficavam naquela bagunça. Então Paulo falou assim: calma, vocês separem a oferta, os dízimos em casa.
Aí depois trago. E ficava aquela bagunça, sei lá, o que faziam? A Bíblia não fala, me empresta, eu te devolvo depois, sei lá. Né? Eu não tenho, não me pagaram, sei lá, o que faziam bagunça? Paulo falou, shh, vocês se preparem em casa, separam o dinheiro em casa. Então você imagina que povo que era, desorganizado, né? Desenfreado. Então Paulo ensinou tudo com paciência. Então aqui ele fala assim, em nada fui pesado. Quem me sustentou? Ele fazia tendas. Quem me sustentou, ele diz, foram os macedônios, os filipenses. Ele falou, eu nunca peguei um centavo de vocês. Isso que ele fala, eu mesmo não fui pesado. Né? Perdoai-me este agravo. Ele falou, me desculpa, mas eu estou tendo que me fazer conhecido. Me respeita, em outras palavras. Sabe, nós temos que aprender a respeitar os pais, respeitar os líderes, porque é bênção. Vem bênção quando você respeita. Vem bênção quando você tem relacionamentos com pessoas sábias. A Bíblia diz, quem anda com os sábios será sábio. Pessoas mais experientes. Hoje em dia não, né? Parece que esqueceu disso. Então qualquer um serve. Aquele que grita mais, aquele que manda mais, controla mais, domina mais. Não, tem que ver, tem fruto na vida? Tem autoridade espiritual? Gente, muita coisa tem se perdido pelo caminho. Foi deixando pelo caminho. Nós temos que resgatar. A Bíblia nos resgata para que nós sejamos muito abençoados e sermos abençoadores. Certo, irmãos? Nós precisamos entender. Aí então, o relacionamento, nós falamos agora praticar a honra, que nós já falamos sobre isso. Os coríntios tinham que praticar a honra, não sabiam, nem tinha pai, não tinha mãe para ensinar, não é? Então, as mães que ensinam, não faça assim, é feio, não veste isso que é feio, é deselegante. Quem que vai falar? O pai e a mãe que vão falar. Não faz assim, é falta de educação. Hoje em dia, não tem família. Uai, o que é isso? As coisas estão mudando para ensinar os filhos, para corrigir. Então, temos que aprender a ser corrigidos. Tem uma senhora, que hoje é senhora, uma serva de Deus maravilhosa. Mas quando ela veio para a igreja, ela tinha mania de roubar as coisas, sumiam as coisas. Então eu tive que lidar com ela. Hoje é uma benção ela. Não é? Mas ela falava assim, pastora Sara, não se incomode que eu choro, mas por favor, trate comigo. Olha que coração lindo. Ela chorava e falava, não se incomoda que eu estou chorando, por favor, trata comigo, por favor. Ela é bem tratada hoje, uma mulher de caráter tratado, uma mulher madura, fazendo a obra do Senhor, impactando muitas pessoas, uma corajosa. Ela era policial, era muito corajosa. E realmente Deus usa de uma maneira que a gente fala, uau, é policial mesmo, é aposentado, né? Mas veja só, esse coração é bonito. Não se incomoda que eu choro, por favor, não se incomode. Mas não para de tratar comigo, por favor, trata comigo. Sabe, esse tratamento tem que vir de gente que andou um pouco mais. Não é gente que grita mais e fala e domina e controla. Cuidado. Nós temos que ver os frutos, como Paulo teve que mostrar os frutos da vida dele. Em outras passagens, as prisões, a nudez, a fome, a sede, as chicotadas, quanta coisa ele sofreu. Ele fala tudo para os coríntios, porque precisou. E graças a Deus, nós sabemos de Paulo por causa dos coríntios. Porque o Paulo falou, eu estou falando que nem um tolo, mas eu estou constrangido de falar. Eu não estou me ufanando, me vangloriando. Eu estou precisando falar para vocês me conhecerem e me respeitarem, porque eles não tinham respeito, não é? Então, a honra. E outra coisa, a última coisa que eu quero falar é a generosidade, não
não é? Praticando a generosidade. Sabe que tem muita bênção de Deus quem pratica a generosidade. Eu vou só ler e mencionar por causa do tempo, vocês podem anotar. Provérbios 11, 24, 25 fala: alguns há que espalham, ainda se lhes acrescenta mais. Quer dizer, põe aqui, põe lá, põe numa obra, põe naquela caridade, é isso, aquilo, e vai espalhando dinheiro e diz, mas acrescenta mais. Outras retém mais do que é justo, né? Mas é para a sua perda. Provérbios 19, 17 fala: o que se compadece dos pobres empresta ao Senhor, este lhe pagará seu benefício. Provérbios 28, 27: o que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Tem gente que não prospera porque não tem coração dadivoso, generoso. Agora, quanto à esmola, é bom ter cuidado, especialmente nos faróis, né, nos semáforos. Tem tanta gente, eu sempre oro. É uma dica para vocês. Por quê? Se a gente não faz pelo Espírito Santo, com a convicção do Espírito Santo, o que acontece? Podemos estar fazendo um desserviço para Deus. Em vez de cooperar com a pessoa, a gente está alimentando a vadiagem, né? Está alimentando talvez a preguiça de estudar, talvez malandragem, não querer trabalhar, alguma coisa. Então precisa de muita oração para dar esmola. Mas é importante dar esmola, não é? É importante, é bíblico. Dízimo, oferta, esmola, é bíblico, não é? Então nós precisamos estar dirigidos pelo Espírito Santo. Tem hora que eu oro para se eu vou dar, não vou dar, dou, não dou, não é? Comida eu não gosto de negar, mas assim mesmo a gente tem que estar com o amor de Deus. É importante isso. E porque tem bênção. E é tão bom então investir numa obra de caridade, numa obra de necessidade de carentes, que você sabe que está investindo e está trabalhando bem, não é? Então é importante também ter esse coração generoso, não é? E praticando a generosidade você tem bênção. Eu sei de uma pessoa, uma senhora, ela falava muito, ela falava: eu não dou esmola, vai trabalhar, eu vou trabalhar, eu tenho. Tem tanta coisa, podia ser rica, mas não vai para frente nada, nada vai para frente. Eu lembro desse versículo, né? Quem dá aos pobres empresta a Deus e Deus retribui, mas quem não dá. Tem outro versículo, eu não marquei, mas que quando a gente não ouve o clamor do pobre, quando você estiver em necessidade, sabe o que Deus fala? Ele vai tapar o ouvido dele, não vai te ouvir. É sério isso, não é? Nós precisamos praticar essas coisas para ter bênção, bênção, bênção. Muito importante a bênção. Vocês podem ficar de pé. Nós vamos receber aqui. Eu entendi de Deus este ano, né? Com esta mensagem, Deus me falou no meu coração que quem está endividado é só pôr acertos, fazer direitinho, né? Que este ano você vai saldar as dívidas, você vai se livrar das dívidas. 2017 até o fim do ano. Às vezes Deus me dá tempo marcado, né? Que nem hoje veio uma menina, ela tem síndrome de Down, ela não é de São Paulo. Eu falei: toda vez que você vier para São Paulo, me deixa orar pela tua filha. Síndrome de Down. Ela está com 10 anos. E Deus me falou, com 14 anos ela vai estar falando normalmente. Hoje a mãe veio falando. Ela já está falando muita coisa. Ela não conseguia falar, mas ela está falando. Então, sabe, há bênçãos para Deus. Ele só quer abençoar. E quanto à dívida, Deus me falou, e Deus me dá datas, e Deus me falou, até o fim deste ano, penúria vai acabar, dívida vai acabar, mas precisa se alinhar. Uma vez eu tive que dispensar uma pessoa, quando eu trabalhava, quando eu era pastora sênior. Falei: eu não quero mais teu serviço, porque você não dizima, você está me trazendo maldição na igreja. Não quero, porque você traz maldição. Não quero seu serviço. Eu falei: mas por quê? Eu tenho muitas dívidas. Quando eu pagar minhas dívidas, eu vou trazer meus dízimos. Eu falei: você nunca vai trazer. Desse jeito você nunca vai ter para trazer.
Ah, mas então eu quero acertar. Então vamos sentar. Escrevi no papel tudo escrevi, fizemos cálculos, tudo. Graças a Deus. Agora tem seu apartamento próprio, está tudo direitinho, dizimista. Tem clientes bons, não é? Mas é importante. Não adianta querer mudar a Bíblia. Ser melhor que a Bíblia? Ser melhor que Deus? Às vezes eu pergunto, por que não obedece a Bíblia? Eu falo, você é melhor que Deus? A pessoa, não, então obedece a Bíblia. A gente não é melhor que Deus. Nós temos bênçãos quando obedecemos. Então, comece no lugar certo. Honra, em Provérbios 3 fala, honra a Deus com as tuas primícias. Está escrito em Provérbios 3. Honra a Deus com as tuas primícias. E Deus falou, primogênito é meu, as primícias são minhas. Deus que falou. Não é? E se a gente fala, oh Deus, tu és Deus, eu vou obedecer. Amém. Só tem bênção. Então, quem está em dívida, apresenta isso para o Senhor. Faz assim com as suas mãos e traz para o Senhor. Não precisa levantar a mão. Entre você e Deus. E fala, Deus, eu vou obedecer a palavra. Eu vou receber esta palavra. Que até o fim de 2017, penúria vai acabar. Dívida vai acabar. Eu cancelo em nome de Jesus. Pela autoridade que Ele me deu. Eu cancelo. Contanto que as pessoas obedeçam, façam direitinho o que está na palavra. De Deus não se zomba, é na palavra. É tudo isso na palavra. Se você tem fé, fale, eu recebo, Senhor. O Senhor vai me dar sabedoria, vai me dar escapes, vai haver milagres, vai haver provisão, virá de fora a provisão para você. Vai haver surpresa para você. É só você fazer o que é certo. Eu vejo uma unção da provisão que virá para essas pessoas. Em nome de Jesus. Até 2017 você vai ser livre da dívida, da penúria. E virá abundância. Abundância. Chama abundância para estas vidas que são obedientes à palavra, que são abençoados porque Deus abençoa, e vão parar de ser miseráveis em nome de Jesus. Nunca diga não dá, não tenho. Em tudo dai graças, mas sejam fiéis no pouco. Se ganhou R$5, não é 5, é 4,50. Sejam fiéis até nos centavos. E vocês vão ver Deus ao teu favor. Vocês vão ver, Deus não falha. Nunca vi Deus falhar. Meu pai teve 65 anos de ministério quando ele morreu. Eu nunca vi alguém falhar na pregação junto com meu pai. Nunca. E na minha, 40 anos esse ano. Nunca vi Deus falhar. Deus não falha. É só a gente obedecer a Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. Em nome de Jesus, sejam abençoados. E eu vou pronunciar agora uma bênção araônica, que chama-se araônica popularmente, porque Moisés falou para Arão. Ele falou, Arão, Moisés já ia morrer, ele ia ser recolhido. Ele falou, Arão, você vai abençoar o povo de Israel. E eu vou dizer essa bênção sobre vocês. Escutem. Recebam pela fé. Número 6, 22 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto em ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Amém. Agora você pega uma pessoa e olha bem nos olhos dessa pessoa, 2 a 2. Se ficar sobrando, pode ser 3, mas de 2 a 2 é bom. E você vai olhar bem nos olhos, e você vai ser bênção, amém? Você que vai ser bênção. Vamos pronunciar esta bênção com fé na vida do seu irmão, da sua irmã, certo? Com fé. E tem poder aqui agora. Tem muito poder agora. Todos sairão abençoados.
Então, repita comigo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto em ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Amém, amém, amém. Glórias ao Senhor. Vamos aplaudir, sim. Glórias ao Senhor. Glórias a Deus. Obrigado pela bênção. É um povo abençoado, um povo abençoador. Glórias ao Senhor.